Apocalipse capítulo 17 diz assim, verso 1: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Domingo passado, nós ouvimos uma palavra em Apocalipse 13. Quem lembra disso aí, diga amém. Nós vimos em Apocalipse capítulo 13 uma besta, e essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, amém? Nós vimos que essa besta, ela era um rei. Os 10 chifres são 10 reis que vão reinar, dar o seu poder à besta. E o dragão, o diabo, também deu o seu poder à besta. E essa besta, ela dominar a terra. É um sistema político mundial, de ordem mundial, que vai se levantar. Alguns dizem, irmãos, que foi Caio, que foi Nero, mas eu discordo plenamente, me perdoem, porque a palavra de Deus, nós não entendemos ela, irmão, como um raciocínio humano. A palavra de Deus é diferente de um livro de história, você concorda comigo? A palavra de Deus diz, ela é discernida espiritualmente, amém? Então, nós vimos que essa besta apareceu primeiro, e junto com a besta apareceu, uma segunda besta com 2 chifres, que era o falso profeta. Vocês lembram disso, amém? A partir do verso 11. E agora no capítulo 17, se você prestar bem atenção, você vai ver que João está falando de uma besta, de uma prostituta, aliás. E essa prostituta, agora ela vem montada em cima dessa besta, como diz aqui no versículo 3: E me levou em espírito a um deserto, e vi a mulher, que é a prostituta que ele fala, assentada sobre uma besta. Que jeito era essa besta? Cor escarlate, estava cheia de nome de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mesma besta de Apocalipse 13. Então nós percebemos que aquela besta, ela vinha com a política, com o falso profeta, operando milagres, operando sinais, com o propósito de quê? Com o propósito de enganar o povo. E agora surge um novo personagem, uma nova criatura, uma nova pessoa acompanhando essa besta. E a Bíblia denomina ela de a grande prostituta. Ele diz: Venha, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta. Não é isso que está no verso 1 aí? Amém, igreja? Então nós vamos hoje saber quem é essa grande prostituta, que vai se aliar à besta, ao sistema político, e se aliar com o falso profeta. Quem é essa grande prostituta? Para que nós possamos saber quem é essa prostituta, vamos começar analisando algumas coisas. No verso 4 diz o quê? No verso 4 diz: A mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da sua imundícia e da sua prostituição. Amém? Se você vê em Apocalipse capítulo 3, no versículo 14, ao versículo 17, a partir do verso 17, Apocalipse 3, 14, amém? Diz assim, ó: E ao anjo, Apocalipse 3, do 14 em diante:
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Como diz, sou rico e estou enriquecido e nada tenho falta. Amém. Só até aí por enquanto. O Senhor Jesus está mandando João escrever para quem? Para uma igreja, não é isso? Uma igreja, para o anjo daquela igreja, aquela igreja. Vê-se aqui a semelhança em Apocalipse 17, falando de uma mulher que está sentada na besta, e essa mulher está vestida de púrpura, de roupas preciosas, roupa cara, está adornada com ouro, com pedras preciosas, pérola. Então nós começamos a perceber aqui uma certa semelhança, porque essa mulher está adornada de riqueza, amém? Ouro, pedra preciosa, pérola, não é isso? Vestida de púrpura, né? Uma boa aparência, uma aparência de ostentação. Então nós vemos uma grande semelhança com Apocalipse 3, do 14 ao 17, a respeito de uma igreja, a respeito da sétima igreja. Então nós vemos também que há um cálice na mão dela, que ele diz que esse cálice está cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Esse cálice, embora ele seja do metal cobiçado, né, que eu coloquei aqui, quem não gostaria de beber num cálice de ouro, né? Quem não gostaria de tomar uma bebida num cálice de ouro, o metal tão cobiçado que é o ouro? Porém, esse cálice de ouro, ele é apenas de aparência, pois o que contém dentro do cálice de ouro, que é bonito, o cálice de ouro é lindo, né? Bonito, não é isso? E o que contém dentro dele? Mas o que há dentro dele? O que é que a Bíblia diz que tem dentro desse cálice? A abominação e a imundícia da prostituição da prostituta. Não é isso que está aí? Então essa prostituta, que tem uma semelhança com a igreja, que nós vamos já ver mais um pouco aqui, ela tem um cálice na mão, e esse cálice é de ouro, é belo, é bonito. Porém, dentro desse cálice de ouro há a abominação, há a prostituição, a imundícia que ela tem dado a muitos para beber. Se eu chegasse aqui com um copo velho todo sujo de lama, e dessa que a irmã vai beber um copo d'água, ela não ia querer, lógico que não, né, irmã? Mas se e podia ser água limpa, mas ela não ia querer, eu também não queria, né? Mas se eu pegasse um cálice de ouro limpo, brilhando, e colocasse veneno dentro e desse a ela, aí ela beberia, né? Por quê? Porque ela ia, né, achar que realmente tinha ali água, ela estava com sede, entendeu? Então eu estou dando essa ilustração aqui para quê? Para você entender que esse cálice de ouro é apenas o que está na frente, né? Escondendo o que vem por trás, está escondendo o que contém dentro. E o que contém dentro são as abominações, né, da prostituição e da imundícia. Ou seja, aquele cálice é a aparência da igreja, daquela igreja que nós vimos na Apocalipse 3, do 14 ao 17. Uma aparência bela, uma aparência bonita. Todo mundo quer beber dessa igreja, todo mundo quer participar do que ela faz, todo mundo quer estar envolvido com ela, porque ela tem uma bela aparência, amém? Porém, o que ela tem dado o povo a beber são imundícia, prostituição, ou seja, falsas doutrinas que têm sido dadas a beber às nações com aparência preciosa. E eis que está aqui dentro: abominável, imundo e prostituto aos olhos de Deus. A palavra prostituição, a palavra abominação que tem dentro do cálice, preste atenção, é um estudo, não precisa você se aperrear, eu só quero que você entenda, amém, pessoal? A palavra abominação, segundo o dicionário, é algo detestável,
odiável, repugnante, mal-estar diante de uma ação ou de uma atitude contrária à lealdade de Deus. A abominação é algo detestável, é algo odiável, algo repugnante. Então, a primeira coisa que a prostituta está dando a beber às nações é o quê? É algo abominável, quer dizer, é algo detestável, odiável, algo que causa um mal-estar, porque é algo contrário à lealdade a Deus, é algo que é contrário, ela tem dado o povo a beber algo que é contrário à vontade de Deus, algo que é contrário à palavra de Deus, algo que é contrário aos princípios de Deus. Então isso é abominável, isso é abominação. A palavra imundícia também, que está dentro do cálice da prostituta, imundícia significa, segundo o dicionário, falta de asseio, falta de limpeza, porcaria, sujeira, lixo, entulho. Quem está entendendo aí, amém? Que a prostituta está dando num cálice tão bonito: porcaria, algo que tem falta de asseio, quer dizer, algo imundo, sujo, lixo, entulho. É isso que ela tem dado o povo a beber, é isso que ela tem dado o povo, para o povo se saciar. A palavra prostituição, porque ela tem dado cheio das abominações, da imundícia, da sua prostituição. A palavra prostituição, segundo a Bíblia Sagrada, a prostituição é uma mulher que Deus encontrou lá em Ezequiel capítulo 16, do verso 1 ao 52. São 52 versículos. Deus falando sobre Israel, uma mulher que Deus encontrou, e Deus usa Israel no simbolismo de uma mulher que Deus encontrou, cuidou e fez uma aliança, e ela estava jogada no lixo, suja, desprezada, ninguém olhava para ela. E quando Deus a encontrou, Deus cuidou dela, Deus limpou ela, Deus derramou a graça sobre ela e colocou ela numa posição privilegiada. Mas quando Deus fez isso, Israel se ensoberbeceu e se desviou, se prostituindo, adulterando contra Deus. Então lá em Ezequiel capítulo 16, verso 1 ao 52, Deus está falando a respeito de Israel, que havia se prostituído. E quem é o Israel espiritual de Deus, irmão? É a igreja dele, amém? E essa palavra hoje, Deus está falando do Israel de hoje, da igreja de hoje. Mas o dicionário, a palavra prostituição no dicionário quer dizer alguém que trai, que adultera, que torna vil, que se degrada, que perde o valor, que é desprezível, que é reles, que é ordinário, algo que é infame. A palavra adultério, o dicionário quer dizer isso: tornar algo que era valioso em algo de pouco valor. Você compra, por exemplo, um relógio por 10 mil reais, e de repente você pega esse relógio e você passa ele numa lixadeira, esfrega ele numa lixadeira, tira, suja ele, quebra ele, desmantela ele todo, e você vai vender ele, custou 10 mil reais, você vai encontrar 1.000 reais nele, perdeu o valor. Então a palavra prostituição, que quer dizer aqui, nesse texto nós estamos lendo, que ela dava a abominação e a imundícia da prostituição dela, quer dizer, era uma mulher que havia perdido o valor, uma mulher que havia perdido, que havia se tornado desprezível, era valiosa, mas havia se tornado desprezível, algo reles, extraordinário, de má fama, adúltera contra Deus. Então, no versículo de número 18 do capítulo 17, ele vai dizer aqui mais claramente quem é essa mulher. Olha aí, mas não estamos bem claro ainda quem é essa prostituta, né?
mas ele vai dizer aqui mais claro. Versículo 18 do capítulo 17. Por enquanto nós vimos que a prostituta é alguém, né, que tem um cálice bonito na mão, que está dando de beber imundícia, coisa suja, se tornou desprezível, se desviou de Deus, se afastou de Deus. Mas no versículo 18, ele diz aqui, ó, no capítulo 17 de Apocalipse: e a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Amém? Vai lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 8. Quem é essa grande cidade? Presta atenção, ele está dizendo aqui que a mulher é o que? A grande cidade. Apocalipse capítulo 11, verso 8, vai lá. Apocalipse 11, versículo de número 8, diz: ele vem falando aqui, irmão, dos dois profetas que Deus vai levantar no último, agora, daqui a pouco tempo, no último tempo do fim, e que eles vão profetizar durante 3 anos e meio, e depois eles vão morrer, vão matar ele. E no verso 8 diz que o corpo deles jazerá morto na praça da grande cidade. Espera aí, em Apocalipse 17 e 18 diz que a mulher é a grande cidade, não é isso? Em Apocalipse 11 e 8 está dizendo que o corpo daqueles homens vão estar mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. A sabedoria, irmão, a grande cidade se chama Sodoma e Egito, quer dizer, rebelde e idólatra, porque Sodoma e Egito é símbolo de rebeldia e de idolatria, de promiscuidade, tudo que é coisa ruim. E esta grande cidade, né, que ele diz aqui, aonde o Senhor também foi crucificado, é simples. Aonde que Jesus foi crucificado? Jerusalém. Jerusalém, Israel. Jesus foi crucificado em Israel, na cidade de Jerusalém. Cidade de Jerusalém. Então, o texto está dizendo que aquela mulher é a grande cidade, ou seja, Jerusalém. Amém, igreja? O texto de Apocalipse 11 diz que a grande cidade é Jerusalém. Jerusalém. Agora, presta atenção mais um detalhe, porque o Apocalipse ele é muito simbólico, não é verdade? Tem muito símbolo, mas Deus vai dando a revelação. Você vai vendo na Bíblia, a resposta está dentro da própria Bíblia. É coisa que a gente não entende, né, irmão? Quando a gente olha para os versículos, está ficando claro para você? Ou você está tendo dificuldade? A gente não entende, mas quando a gente olha começa a olhar nos versículos, explicando, né, a gente começa a entender o que está dizendo, não é verdade? Amém? É isso. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A palavra de Deus é a única que pode explicar a palavra de Deus. A palavra humana não pode explicar a palavra de Deus. A palavra revelada pelo Espírito, sim, essa pode. Então, dentro da própria Bíblia, olhando os versículos, uma palavra que é um simbolismo, e você vai olhar no outro versículo, você encontra a resposta. Você está percebendo isso aí? Amém? Então agora você vai olhar o Apocalipse, outro livro, você vai saber melhor como estudar. Mas vamos entender outra coisa. No versículo de número 9 do capítulo 17 de Apocalipse, ele diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. Não é isso que está escrito aí? Apocalipse 17, 9, sim ou não? Amém? Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são o quê? 7 montes sobre os quais... Isso, eu gosto assim, irmão, quando vocês me ajudam. São 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Agora presta atenção no mistério. Essa grande cidade, primeiro, ela é Jerusalém, aonde Jesus foi crucificado. Jerusalém, que é conhecida mundialmente. Se você ligar um jornal e alguém estiver falando de Jerusalém, o repórter vai dizer: a cidade santa. Preste atenção nisso. É conhecida como a cidade santa por crente, por descrente, por todo mundo. Cidade santa. Agora,
Segunda, essa mulher está sentada sobre 7 montes. 7 montes. E eu quero dizer para você, o único país do mundo que é construído, a única cidade do mundo que é construída sobre 7 montes. Alguém sabe dizer quem é? Quero ver os estudiosos aqui. Roma. A única cidade do mundo que é construída sobre 7 montes, no meio de 7 montes, é a cidade de Roma. No centro de Roma está um estado, um país, o menor país do mundo, com apenas 800 pessoas de população. No centro de Roma está esse país, e o nome desse país é o Vaticano. O Vaticano, que é, todo mundo conhece, crente e descrente, que é a sede mundial da Igreja Católica Apostólica Romana. A única cidade do mundo construída sobre 7 montes. O único estado, né? O Vaticano, que está dentro de Roma, o único país, porque dentro de Roma existe uma lei, o Tratado de Latrão, que fez com que o Vaticano se tornasse um estado independente, ou seja, um país com um rei próprio, um governador próprio, que é o Papa. Isso desde 1920 e alguma coisa, né? Então lá está o Vaticano, sede da Igreja Católica, que também é esta grande cidade, porque ela está assentada. Ele não diz aqui há sentido de sabedoria? Não está escrito aí? Sentido de sabedoria, está assentada sobre 7 montes. Aí nós vimos que o Vaticano, sede da Igreja Católica em Roma, pois é a única cidade-estado do mundo edificada sobre 7 colinas, mais conhecida como as 7 colinas de Roma. O nome da primeira colina é Capitólio, a segunda colina Quirinane, a terceira colina Viminane, a quarta colina Esquilino, a quinta Célio, a sexta Aventino e a sétima Palatino. O nome das 7 colinas de Roma. Então entenda uma coisa aqui, presta atenção. Nós vemos aqui o quê? Que a grande cidade, ela é Jerusalém, porque ela é conhecida também como a grande cidade, e ela também está sentada em cima de 7 montes, que há sabedoria para entender, e só vai entender quem tem o Espírito de Deus, que é o único país do mundo, o Vaticano, construído sobre os 7 montes, né? No meio dos 7 montes, está lá Roma, o Vaticano, dentro de Roma. Então, entenda, essa cidade espiritualmente, ela é Jerusalém, conhecida como a cidade santa, e a única religião do mundo que tem um país próprio, a Igreja Católica, o Vaticano. 2 símbolos mundiais de igreja. Amém? Então nós percebemos aqui, mas ainda há uma dúvida. Talvez, pastor, ainda estou com dúvida aqui, pastor. Eu quero que o senhor explique mais alguma coisa. Vamos entender melhor. Versículo 5 de Apocalipse 17. Na sua testa, na testa da mulher, da prostituta, estava escrito o nome. Que nome, igreja? Estava escrito lá: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. A mãe das prostituições e das abominações da terra. Todo mundo acha que a sede da Igreja Católica é a Basílica de São Pedro, não é isso? Quem conhece um pouco da Igreja Católica pensa isso. Eu pelo menos pensava, mas estudando, pesquisando, está em livros, está na internet para você pesquisar. Basílica de São João de Latrão, seu nome oficial, Arquebasílica do Santíssimo Salvador, é considerada pela Igreja Católica como a mãe de
todas as igrejas do mundo, sendo a catedral de Roma, ela é a catedral de Roma, contém o trono papal, o que a coloca acima de todas as igrejas do mundo, e tem o título honorífico de mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma e do mundo. Então, a única igreja do mundo que é considerada a mãe e cabeça das igrejas é a Arquibasílica do Santíssimo Salvador, a Basílica de São João de Latrão, a sede principal da Igreja Católica, onde está o trono de Papa. Só que ela não fica dentro do Vaticano, ela fica dentro de Roma, numa praça, a maior basílica. Lá está o trono papal. Na testa da mulher havia um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nós percebemos aqui, irmãos, claramente que esta Babilônia, está muito claro para mim, e acredito que depois do que nós vimos aqui, para você também vai tá claro, porque você não vai ouvir falar na Bíblia, você vai ver falar da grande cidade, Jerusalém, falar de uma cidade construída em 7 montes, Vaticano, em Roma, mãe das prostituições e abominações da terra, a única igreja que tem o nome de mãe e cabeça das igrejas da terra, Basílica do Santíssimo Salvador, Basílica do São João de Latrão. Então, como nós... E o diabo... Repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Mas se faltar energia, nós vamos vamos na goela aqui, vamos na boca, em nome de Jesus. Não tem esse negócio não. Não se assuste se faltar energia. Você se agarra com o teu marido aí, com a tua esposa, tá bom? E a gente continua a palavra. Esse negócio de escuro não me assusta não. Em nome de Jesus, cai por terra toda força contrária. Então, irmãos, como nós estamos percebendo, essa prostituta que a Bíblia está chamando, ela é o quê? Uma igreja que apostatou da fé na palavra do reino de Deus, uma igreja que se desviou da verdade, porque a igreja católica no primeiro século até o terceiro século era uma igreja que pregava a verdade, que fazia a vontade de Deus, não existia imagem, não existia misticismo, não existia idolatria. Mas aí levantou-se um camarada lá, um imperador, e por meio dele a igreja veio ruir, veio cair e se tornou uma igreja apóstata até o dia de hoje. A outra igreja evangélica, porque quando a igreja católica apostatou, ficou ali alguns poucos que não aceitaram e seguiram a verdadeira doutrina do evangelho. Só que com o passar do tempo, a igreja evangélica também apostatou da fé. Deus levantou homens para fazer a reforma. Deus levantou muito conhecido o Martinho Lutero para fazer uma reforma. Deus levantou homens para pregar contra a apostasia da igreja evangélica. E esses homens pregaram, meus irmãos. Porém, os tempos se passaram, os anos se passaram, e a igreja apostatou de novo. Porque hoje a igreja evangélica, na sua grande parte, na maioria dela, ela está exatamente como a igreja católica no princípio, quando caiu, quando apostatou. E a igreja católica começou a botar os pregos da cruz de Jesus, o osso de João Batista, e começou a fazer aquele misticismo, aquela coisa toda, vendendo indulgência. E a igreja evangélica hoje, irmão, na sua maior parte, está idêntica, porque apostatou. Porque a igreja evangélica tem colocado dentro dela também amuletos, e tem ensinado as pessoas a confiar nos amuletos também, amém?
A igreja evangélica, irmão, não tem vendido um pedaço do céu, mas tem vendido bênção, tem vendido milagre. Não tem pregado mais o evangelho do reino, tem pregado um evangelho terreno, diabólico, abominável diante de Deus, porque só fala de riqueza, de luxúria, coisas que Deus abomina e que Deus detesta. A prostituta de Apocalipse capítulo 17 é a igreja que apostatou da verdade, a igreja que se desviou do caminho do evangelho puro e simples, aonde quer atrair as pessoas a qualquer custo, onde quer atrair as pessoas de qualquer jeito. A igreja católica no princípio começou a querer dinheiro e começou a vender as indulgências e vender muitas outras coisas. A igreja evangélica hoje, de noite é igreja, de manhã é bazar, é brechó. Igreja evangélica hoje faz comércio da palavra de Deus. Pregadores que pregam, gravam um CD, botam na caixinha bonitinha e comercializa. Uma igreja desviada da verdade, que caiu, que apostatou, meu irmão. Mas isso está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 4. Nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé, por dar ouvido a espíritos enganadores e a seguir a doutrinas de demônio. Mas em 1 Tessalonicenses a palavra de Deus diz que ninguém de alguma maneira vos engane, que a vinda do Senhor Jesus não virá sem que antes aconteça a apostasia. É preciso acontecer a apostasia para que Jesus venha buscar a sua igreja, meu irmão. A apostasia não é deixar de acreditar que Deus existe. A apostasia não é deixar de acreditar que Jesus existe. A apostasia é quando alguém se desvia do puro, da sã doutrina, do puro evangelho do reino de Deus. Quem pode aplaudir Jesus por isso aí? Igreja apóstata, igreja desviada. Eu dizia para minha esposa hoje, eu lendo lá a segunda epístola do apóstolo João, não tem capítulo, é bem pequenininha. Ontem eu li a primeira epístola, hoje eu li a segunda. E eu estava dizendo para minha esposa, vem aqui, ela estava fazendo almoço, ela ficou do meu lado. Entende uma coisa aqui, é preciso muito discernimento, porque tanto em 1 João 1 como em 2 João, aliás, como em 1 João como em 2 João, a Bíblia diz, João está dizendo, olha, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. E todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é o Espírito de Deus. Por que João escreveu isso? Qual era o trabalho dos apóstolos e da igreja primitiva? Era provar para o mundo que Jesus era o Filho de Deus. Porque até então ninguém chamava Deus de Pai, Deus é o Senhor. Pelo contrário, os judeus não chamavam nem o nome de Jeová ou de Yahvé, com tanto temor e respeito que eles tinham, chamava só de Senhor. E Jesus veio chamando Deus de Pai. E o judeu, que negócio é esse cara chamando Jesus de Deus de Pai? Que é isso, rapaz? Está se fazendo igual a Deus? Então aí os discípulos tiveram o cargo de provar para o mundo que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, e acreditar que o Messias tinha vindo em carne, tinha morrido na cruz. E olha, irmão, isso deu um trabalho danado. Tanto é que eles morreram, muitos morreram acreditando nisso. Mas hoje, eu pergunto hoje nós precisamos provar para alguém que Jesus veio em carne? Não. Precisamos provar para alguém, para católico, para espírita, para evangélico, macumbeiro, que Jesus é o Filho de Deus? Não. Todo mundo sabe que Jesus é o Filho de Deus, não é verdade? Então entenda uma coisa, irmão, a pregação de hoje não é tentar provar que Jesus é o Filho de Deus. Você já veio no princípio, já foi a missão dos apóstolos. A palavra de hoje é tentar provar para o povo que eles têm que crer em Jesus, mas obedecendo a palavra de Deus, a palavra dele. Porque o diabo tem enganado o mundo através da religião, da igreja apóstata, achando que o simples fato de você conhecer Jesus, não, aliás, você saber que Jesus é o Filho de Deus, pronto, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, amém, acha que está resolvido. Ou tem uma igreja para frequentar, uma denominação, uma igreja para
fazer parte dela. O diabo colocou isso na mente do povo sutilmente, e o povo acha que acredita em Jesus. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, e eu tenho minha igreja, e papapá e papapá. E isso não é o suficiente. O diabo, irmão, ele é tão astucioso, a Bíblia diz que ele engana o mundo inteiro, e ele tem feito muitos apostatar, andarem errados, achando que estão servindo a Deus. O povo está dentro da igreja, ouvindo falar de Jesus, mas está desviado da verdade. Por quê? Porque o diabo tem trazido, através dessa igreja aqui, ó, dessa prostituta, que ela já está atuando. O fato dela estar em cima da besta, você viu que ela estava em cima da besta agora? Né? Quem percebeu? Quem lembra que eu li? Ela vinha montada em cima da besta. Isso aí é uma aliança que eles vão fazer ainda vai acontecer. Mas que a prostituta já está aí. A igreja apostatou. O sistema político já está se formando. Quando você escuta falar da ONU, dessas organizações aí que tentam unificar, o mundo, em qualquer sentido que você ouvir falar, alguém está tentando trazer paz para o mundo, está tentando unificar o mundo inteiro, as igrejas, pode ter certeza que é o espírito do anticristo agindo ali. Quem já ouviu falar num curso, num coreano, no sul-coreano chamado Sam Myung-moon, mais conhecido como Reverendo Moon? Já ouviu falar? Reverendo Moon, ele fundou a Igreja da Unificação. Por que a Igreja da Unificação? Porque o propósito dele era unificar todas as igrejas do mundo, e ele criou também a Federação Mundial da Paz. Esse homem, irmão, ele não é um pé de chinelo igual eu não. Esse homem, ele é um bilionário. Não é milionário, é bilionário. E ele é o fundador dessa seita, da Igreja da Unificação. Ele quer unificar todas as igrejas do mundo. Ele já andou em muitos países do mundo, fazendo tratado, inclusive até no Brasil. O bispo Manuel Ferreira, presidente da Convenção Nacional da Assembleia de Deus Ministério Madureira, do Rio de Janeiro, presidente do Conselho de Pastores do Brasil, recebeu esse homem aqui e disse que ele era um homem de Deus, disse que ele era um servo de Deus e que o propósito dele era bom para o mundo. O bispo Manuel Ferreira disse a respeito desse Reverendo Moon. E qual é a doutrina do Reverendo Moon, pastor? A doutrina do Reverendo Moon, meu irmão, ele é intitulado na seita dele, que tem mais de 3 milhões de seguidores, de pai. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim, ele diz isso, Reverendo Moon, que Jesus apareceu para ele e pediu para ele concluir a obra que Jesus não conseguiu concluir. E o propósito de Jesus, e segundo ele, né? O propósito de Jesus era casar, formar uma família e estabelecer a paz no mundo. Só que Jesus cumpriu apenas a parte espiritual, e nessa parte da paz ele falhou. E o Reverendo Moon seria, segundo eles, a seita deles. E já que o bispo Manuel Ferreira da Assembleia de Deus Madureira disse que ele é um homem de Deus, é porque ele acredita também, né? Disse que ele é o Messias, ele é a segunda vinda de Jesus Cristo, andando pelos países. E olha logo onde é que ele vai, nos congressos. O Congresso brasileiro recebeu ele, os representantes dele. O homem é tão poderoso que nem vem, manda só um empregado. E ele anda por outros países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Ele fez a maior potência do mundo, né? Se ele não ia lá, já conquistou, né? A Igreja Católica já está de joelho dobrado diante da ideia do Reverendo Moon, de trazer a paz para o mundo. A Igreja Católica já está dobrada diante dele. E a Igreja Evangélica já está começando a cair diante dele também, porque a paz para o mundo. O mundo precisa de paz. Afinal de contas, paz é coisa boa, né? Mas entenda uma coisa, irmão. O único que vai tentar trazer paz para o mundo agora não é Jesus. Em Mateus capítulo 10, Jesus disse assim, você vai lembrar: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada. Você lembra disso? Ele diz, eu não vim trazer paz para o mundo, eu vim trazer foi divisão, espada. O único que vai trazer paz para o mundo é o anticristo. O anticristo. E a ONU e esse sistema do Reverendo Moon aí, junto com a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, claro, caída, apóstata, vão se dobrar diante disso, já estão se dobrando.
Mas não se engane, a Federação Mundial da Paz quer trazer paz para o mundo. Reverendo Moon morreu agora com 92 anos de idade, no dia 3 de setembro agora, dia 3 de novembro agora desse ano, nós estamos, de 2012. 3 de novembro, está com um mês que ele morreu. Mas ele deixou aí a sua seita, a sua igreja poderosa na terra. Contrato, ele morreu, mas o contrato ficou. A igreja, a Federação Mundial da Paz, e com muitos países poderosos. O que importa não é o reverendo Moon, o que importa é a doutrina que ele fez, é o que ele criou e que está valendo. Se eu fizer um contrato com alguém e eu morrer, o contrato não vai valer? Não, é claro que vai valer. Logo, sendo uma organização, se o pastor Jardel morrer, a igreja Missão de Fé vai fechar? Nada, meu irmão. Deus vai levantar outros aí para dirigir a igreja. Então continua. Reverendo Moon morreu, mas o filho dele está vivo. A igreja dele continua. E muitas pessoas continuam cada vez mais se dobrando diante desse sistema. E nós não temos o conhecimento disso. Mas a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, se eu não me engano, quando disserem paz, eis que virá repentina destruição. Quando disserem paz, beleza, paz, chegou a paz, aí vai vir a destruição. Só que essa destruição não é pelo anticristo. O diabo quer estabelecer o reino dele, não conseguiu no céu. Ele quis ser igual a Deus, foi expulso de lá. Agora ele está tentando aqui na terra. Mas a Bíblia diz que quando abrir o 7º selo, vai se cumprir o mistério de Deus, e os reinos do mundo vão se tornar de Jesus e do Senhor. E nós, quem? Nós, a igreja santa, a igreja limpa, a igreja que crê, a igreja escolhida, é quem vai reinar com Jesus Cristo por 1000 anos e por toda a eternidade. Amém, igreja? No verso de 1, 2 e 3 aqui de Apocalipse 17, diz que a prostituta deu da prostituição dela a beber os reis e aqueles que moram, que habitam na terra, os homens que habitam na terra. Está aí. Ela deu a beber da sua prostituição aos reis e aos que habitam na terra. O mundo, a política, os reis, que quer dizer política, presidentes de países, e o povo, as pessoas estão bebendo dessa prostituição que ela tem dado. Você está ligado o som aí, não? Estão bebendo dessa falsa doutrina, deste falso ensinamento que vem num cálice de ouro, um cálice de a paz. Oh, a paz, o cálice de ouro, irmão. Cálice de ouro, porque um cálice melhor de ouro do que a paz. Quem não gostaria de sair de casa e não ter mais medo de ser assaltado? Eu. Quem não gostaria mais de sair de casa e levar seu filho na praça e ter medo de uma bala perdida? Eu. A paz é um cálice de ouro, é ou não é? Mas o que vem dentro disso, irmão? Abominação, prostituição. O que vem dentro disso? Imundícia, falsa doutrina, falso ensinamento. A unificação das igrejas. Oh, vamos se unir todo mundo. O ecumenismo. Quem já ouviu falar nisso aí? Vamos se unir todo mundo, é bom. A unificação das igrejas é importante demais. Pastor, você não vai, pastor. Você não é de Deus não, pastor. Você não quer se unificar, pastor. Você não quer fazer parte da, como é que eu chamei agora há pouco aí, ecumenismo, pastor. Rapaz, você não é de Deus, porque Deus ele quer união. Ei, irmão, abra os teus olhos. Abra os teus olhos, porque a prostituta já está aí, ó. Mas vamos correr aqui, irmão. Vamos correr. Verso 6. Olha o que diz o verso 6 aí. O que é que essa besta, essa prostituta vai fazer? Olha o verso 6 aí do capítulo 17. Presta atenção. E vi que a mulher, a prostituta, a igreja caída, a igreja corrompida, adúltera, estava embriagada com o quê? Com o sangue dos santos
e do sangue das testemunhas de Jesus. Então A está dizendo que por um momento ela se embriagou com o sangue dos santos, dos que dão testemunho de Jesus e que pregam o verdadeiro evangelho do reino. Se embriaga, mata, ela elimina esses que pregam a verdade, não aceita. Em Apocalipse 13, o verso 7 diz assim, ó. Se prepara aí, crente. Quem é crente de verdade, diga amém. Quem quer salvo de verdade, diga amém. Pois se prepara, viu, irmão? Se prepara. Se você está aí pensando em desistir por causa dessas lutinhas que você está enfrentando, olha o verso 7 aí do capítulo 13 agora aí, olha aí. Foi-lhe permitido, capítulo 13, verso 7. Foi-lhe permitido fazer o quê? Guerra contra quem? Quem é os santos? A igreja. E vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Eita Jesus. Foi permitido a ela fazer guerra contra os santos e vencê-los. Em Daniel, se você é bom de Bíblia, vai lá em Daniel capítulo 8, abre lá bem rapidinho. Daniel capítulo 8. Os outros aí, tragam um caderno e uma caneta para a igreja, em nome de Jesus. Vou comprar e vou dar de presente para vocês. Vocês esquecem de trazer papel e caderno e a caneta. Daniel capítulo 8. Olha que foi dado a ela o poder de quê? De fazer guerra contra a igreja e vencer. Ela se embriagou com o sangue dos santos, dos crentes que pregam a verdade. Daniel capítulo 8 fala do tempo do fim. Versículo 10 e 12. Diz assim, é uma revelação que Deus deu a Daniel. Daniel morreu e não entendeu aquela revelação. Meu Senhor, o que é isso? Ele diz, Daniel, sela o livro. Isso aqui é para o tempo do fim. Vai descansar, no fim tu ressuscita para receber tua herança. Mas Deus estava mostrando para Daniel, porque Deus já ia revelar o Apocalipse muitos anos depois, para depois a gente juntar e entender melhor as coisas. Daniel capítulo 8, verso 10 ao 12 diz assim: e se engrandeceu até o exército do céu, alguns do exército das estrelas deitou por terra e os pisou. Se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Daniel capítulo 11, verso 36. Daniel 11, 36. Está falando do sistema, irmão, que ia se levantar no tempo do fim, que está em pé já. Diz que ele ia lançar a verdade por terra. O que é a verdade, igreja? A palavra. O que é a verdade? A palavra de Deus. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que ele disse? E Jesus, como nós já aprendemos, ele é a palavra de Deus. Então, esse sistema lança a verdade por terra e prospera. Está vendo que ele prospera? Apocalipse, Daniel 11, 36 diz assim: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, verso 36 agora, né, que eu estou lendo, que eu li o 35 logo. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, o Pai de Jesus, falará coisas incríveis, vai blasfemar de Deus, e será próspero até o tempo, até que se complete a ira de Deus. Então observe uma coisa, irmão. A gente às vezes diz, pastor, a gente prega a verdade e a gente vê às vezes vê pouca pessoa vindo para a igreja, não vem tanta gente, não se converte tanta gente. E esse pessoal que o Senhor diz que estão desviado, é show, é comércio, é oba-oba, é isso e aquilo outro, estão crescendo, estão prosperando, a igreja está multiplicando, não é isso? Aí vem aquela dúvida na mente da gente, como é que pode, pastor? Está aqui a resposta. Vão lançar a verdade por terra e vão prosperar. Vão se levantar contra Deus, blasfemar de Deus e vão prosperar. Vai dar tudo certo. E isso está acontecendo, irmão.
As igrejas que faz o contrário do que eu tenho dito aqui para vocês, né, que a gente conhece muita igreja que faz o contrário, elas estão prosperando ou não? Muito. Elas estão crescendo ou não? Cada dia mais. Por mais que eu ore, Jesus, tira o teu povo do meio desse show. Cada show parece que dá mais gente. Por mais que eu ore aqui, eu acredito que você ora comigo também na sua casa, mas eu oro pedindo a Deus para abrir os olhos do povo, mas eu escuto falar de igreja fazendo show, porque a verdade foi lançada por terra. O que é isso, irmão? A verdade perdeu o seu crédito. Lá na carta do apóstolo Pedro, quando ele fala do falso profeta, assim como antigamente surgiram falsos mestres, assim no meio de vocês surgirão falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Ele lança a verdade por terra, pisa a verdade por terra e prospera. E você tenta pregar a verdade para o povo, e o povo não está nem aí, porque o povo está preso a esse sistema diabólico dessa prostituta, que eu posso chamar de prostituta, porque está escrito chamando de prostituta, essa prostituta que é essa igreja apóstata, desviada da verdade, que tem conduzido o povo para o inferno, dando glória a Deus e aleluia. Pastor, mas o cara vai dar glória a Deus, aleluia, e vai para o inferno? É claro, porque estão sendo enganados, estão dando glória a Deus, aleluia, mas não estão obedecendo a palavra. Prova, pastor, Mateus 7:21. Nem todo o que me chama Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Estava cheio de gente ali dando glória a Deus. Quando viu um milagre, a Bíblia diz: e a multidão ficou maravilhada e glorificou a Deus. Estava cheio de gente ali dando aleluia. E Jesus disse: olha, nem todos vocês vão entrar no reino do céu, só quem faz a vontade do Pai, que obedece a palavra de Deus. E é preciso. Aí eu pergunto: Senhor, mas como o povo vai crer naquilo que eles não estão ouvindo? Como perguntou o profeta Isaías. Porque para o povo ver, para o povo crer, é preciso eles conhecer. Como é que eu vou crer em algo que eu não conheço? E para eles crer, é preciso eles ouvir. E para eles ouvir, é preciso alguém pregar. E para alguém pregar, é preciso ser enviado. E essa noite Deus está te levantando aqui, meu irmão, para você levar essa palavra na tua casa, nos teus vizinhos, teu colega de trabalho, a qualquer crente que você encontrar por aí, ou católico ou espírita, dizer para eles que a prostituta já está agindo, e a besta, o falso profeta, o sistema maligno político já está começando a dominar. Para você começar a ser um mensageiro de Deus, para abrir os olhos do povo. Amém? Agora você viu a resposta. Como é que eles fazem e prosperam? Está profetizado. Mas até quando, pastor? Até que o tempo da ira se complete. O tempo da ira de Deus vai se completar aí pronto. Mas, vamos lá, estamos perto. Verso 8 diz que os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, vão se admirar. Olha aí, no verso 8: a besta que viste e já não é, há de subir do abismo e ir à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, vão se admirar, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. O povo vai ficar admirado. E olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia fala de uma cabeça da besta que estava ferida, uns aliados dela. Eu não estranharia de maneira nenhuma se esse tal de reverendo Mon aí, de repente, o reverendo Mon ressuscitou. Não estranham. Eu estou esperando a qualquer hora aí, eu estou atento, observando aí. Qualquer hora acontece uma marmota aí. Algum desses camaradas aí vai morrer, depois vai ressuscitar, e o povo vai ficar: quem pode, como diz no Apocalipse 13, quem pode fazer guerra contra a besta? Quem pode lutar contra ela? Vai esperando aí qualquer coisa extraordinária que vai acontecer para tentar enganar o povo. Não vai ser só com conversa, irmão. Alguns milagres já têm sido feitos por aí, através de amuleto, alguma coisa, mas tem muito mais. Muito mais. Agora eu quero deixar claro uma coisa para vocês aqui.
A maioria, preste atenção, a maioria desses líderes de igreja que apostataram, nem eles sabem que apostataram, eles acham que estão certos. Não é por maldade, vamos aqui enganar o povo para levar o povo para o inferno. Não, não é isso. Eles estão enganados. Por quê? Por causa da ganância do coração deles, que foram seduzidos pelo poder que o sistema oferece. Estão seduzidos. Então, no verso de número 12, 16 e o 17 diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, né? Que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Verso 16: e os 10 chifres que você viu são os que aborrecerão a prostituta. Olha aí, você viu que ele estava aliado, não era? Eles tinham feito uma aliança, a prostituta estava montada na besta. Quer dizer, a igreja prostituta vai fazer uma aliança com o sistema do anticristo, né? Vão andar junto para enganar o povo. Mas presta atenção no verso 16: os 10 chifres que deram, que você viu na besta, vão ser aqueles que vão aborrecer, detestar, se revoltar contra a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então está dizendo o quê? Que os reis, o sistema político, vão se levantar contra a prostituta, que é a igreja apóstata, e vão destruir ela. Vão destruir a igreja apóstata. Eles vão se unir, eles vão se unificar, se juntar, andar junto, trabalhar junto, enganar junto. E você viu aí, né? Que eles, os 10 reis, vão se revoltar. Eles deram o poder à besta, e a besta, claro, permitiu eles fazer isso. E eles vão destruir essa prostituta quando eles estiverem cumprindo o intento deles. Não é assim que os ladrões fazem quando vão roubar uma coisa, né? Vai 4 ladrões roubar um negócio, daqui a pouco um mata o outro para ficar com o dinheiro sozinho, não é assim? Esse roubo do Banco Central aí, morreu quase todo mundo. Era gente matando gente para poder ficar com dinheiro. E assim eles fazem. E assim eles vão se levantar contra a igreja corrompida, aposta, né? E vão destruir ela. Mas quanto isso, a Bíblia diz que nós vamos sofrer um bocado ainda. Quando nós vimos que ela vai fazer guerra contra o santo, nós vamos ser muito perseguidos. Ainda vamos ser muito perseguidos nesse mundo ainda. Todo mundo acha que a perseguição acabou, mas a perseguição pior ainda vai vir ainda. Então eles vão, diz aí, pondo ela nua, sem joia, sem beleza, né? Vão queimar a joia dela, vão tirar a joia dela, vão tirar a beleza dela. Como está no Apocalipse capítulo 3, no verso 17, nós vimos aquela igreja que era rica, né? Eu sou rica, não tenho falta de nada, eu tenho tudo. E o Senhor vai e diz na parte B: tu és uma desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Deus diz: tu és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Apocalipse 3 e 17. Porque é isso que vão fazer com ela. Vão roubar, vão tirar, arrancar, destruir ela, tirar a beleza dessa igreja corrompida. E aí, isso, meu irmão, será conhecido no mundo inteiro, a destruição da Babilônia, da prostituta. E vai ser anunciado por um anjo, um mensageiro enviado por Deus. Olha o que está aí em Apocalipse 14 e 8. Apocalipse 14 e 8. Aqui 3 anjos anunciando o juízo de Deus. O segundo anjo diz: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Então isso, meu irmão, é um mensageiro, um anjo. A palavra ângelos no grego quer dizer mensageiro. Não é um anjo que vai vir do céu dizendo isso. É um mensageiro, um pregador, um enviado de Deus. Você está entendendo isso? Ele vai dizer para o mundo: olha, caiu a Babilônia. Quer dizer, está vendo a prostituta aí? É isso que vai ser. Caiu a Babilônia. Aqui está na linguagem figurativa. A mensagem dele vai ser clara. Está vendo a prostituta? A igreja corrompida, a igreja que prosperava, desviou e prosperava.
Está vendo? Foi destruída, caiu, foi eliminada. É isso que ele vai anunciar. Agora, antes da destruição, Deus faz um alerta. Olha em Apocalipse capítulo 18, verso 1 ao 3. 18, 1 ao 3. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou a morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda árvore imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. É uma doutrina que vai alcançar o mundo inteiro. Os reis da terra se prostituíram com ela, traindo a Deus, né? E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias, né? Uma igreja que oferecia riqueza para o mundo. O verso 4 diz: e ouvi aqui o mensageiro de Deus, que Deus vai levantar. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Deus faz um alerta ao seu povo, para que saiam dela, e não sejam participantes dos pecados dela, e que não venham ser destruídos na destruição dela. Você entendeu aí? Deus dizendo: sai dela, povo meu. Não é isso que ele está dizendo? Deus manda o povo dele, igreja. Quem tem ouvido para ouvir, ouça isso, meu filho. Se você faz parte da igreja do show, da igreja do comércio, da igreja do misticismo, da igreja da idolatria, da igreja apóstata, Deus diz: sai do meio da Babilônia, povo meu, para que você não participe dos seus pecados, e para que você também não seja destruído quando vier o dia da sua destruição. Você entendeu o que eu disse, meu irmão? Eu conheço pessoas de Deus através do Facebook, gente que eu nunca vi na minha vida. E eu fiz uma pergunta um dia no Facebook. A palavra de Deus diz que de graça receber, de graça dar, e que Jesus expulsou quem comprava, quem vendia da igreja. Na sua igreja tem algum tipo de comércio? Você concorda ou não? Aí enviar a mensagem. Aí umas pessoas disseram lá: sim, na minha igreja tem comércio, mas eu não concordo. Aí eu depois mandei a resposta dizendo: e o que é que você está fazendo nela? Se tem comércio, você não concorda, o que é que você está fazendo nela? E eu mandei esse texto aqui. Deus está dizendo: sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados, porque você vai ser destruído quando ela for destruída. Se eu estou no meio, meu irmão, entenda uma coisa: eu não concordo, eu entendo pela palavra de Deus que é errado, mas eu estou lá na igreja, estou lá fazendo parte dos cultos, estou lá congregando. Meu irmão, eu estou no meio do negócio. Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, os pecadores, os homens e as mulheres, mas morreu as crianças também, morreu tudo. Por quê? Porque estava lá. No tempo de Noé, Deus mandou o dilúvio. Quem eram os pecadores? Os homens e as mulheres, mas as crianças morreram também, ou não? Morreu tudo. Por quê? Porque estava lá no meio. Meu irmão, não pense que Deus vai poupar. Se você não concorda, não aceita, mas quer permanecer, o texto é claro e diz: sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados e não incorra na sua condenação. Está entendendo isso? Amém? Deus está mandando o quê? Sai dela, povo meu. Deus está dando uma chance. E como é que isso vai ser feito? Esse alerta, presta atenção, para finalizar. Este alerta de Deus: sai dela, povo meu, vai ser dado antes. Aliás, já está sendo dado. Amém? Vai ser dado antes da destruição da igreja adúltera, da prostituta, pelo um mensageiro que Deus vai levantar no mundo. Olha aí, Apocalipse 14, verso 6. E ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha ele o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: anjo não está autorizado a pregar o evangelho. Eles não estão falando aqui, o anjo é um mensageiro.
o anjo apareceu a Cornélio. Cornélio, manda chamar o Pedro, porque o Pedro tem algo para te dizer que vai te salvar tu e tua casa. Por que o anjo não pregou o evangelho para ele? Porque Deus não deu o evangelho para os anjos pregar. Amém? Tivesse dado, não precisava ter mandado chamar o Pedro. Pedro é quem foi pregar o evangelho. O evangelho foi entregado aos servos de Deus aqui da terra, da igreja, não aos anjos. Os anjos, dizem Hebreus, são ministros de Deus enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, a salvação. Então um mensageiro que Deus levanta para pregar o evangelho eterno a todos que habitam debaixo, proclamar os que habitam sobre a terra, a todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo: esse evangelho aqui vai ser pregado, ó, no meio de toda idolatria, toda apostasia que está aí, vai ser pregado, dizendo com grande voz: temam a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Observe que o próximo anjo, isso aqui é um alerta que Deus está dando. O anjo vai vir, o mensageiro vai vir, anunciar a todos que habitam na terra, em todos os lugares: temam a Deus. É isso que ele vai avisar, para o povo temer a Deus e se afastar do pecado. Em Mateus capítulo 24, Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações, não o evangelho da prosperidade, nem outro evangelho, do reino. Então esse mensageiro vai vir para pregar o evangelho a todas as nações, que Deus levanta ele, para dizer ao povo que se arrependem e temam a Deus. Logo em seguida que esse mensageiro vem o outro mensageiro dizendo: caiu a Babilônia. Está aí, ó, no verso 8. O próximo mensageiro é esse. O primeiro é dizendo o povo que se arrependa. O segundo é dizendo: caiu a Babilônia, foi destruída. Quer dizer, antes da Babilônia cair, antes da Babilônia ser destruída, Deus, antes dessa igreja ser castigada, a igreja apóstata, a prostituta que traiu a Deus, a prostituta que traiu a palavra, que adulterou a palavra, que enganou o povo com cálice de ouro, adulterando a palavra, essa prostituta, antes de Deus destruir ela, ele manda um mensageiro dizendo ao povo: se arrependa, que temam a Deus, sai dela, povo meu. E aí, meu irmão, eu digo uma coisa para você: eu não posso pegar essa palavra. Você entendeu a palavra de hoje, não entendeu? Entendeu? É um estudo importante para a tua vida. Eu não posso pegar essa palavra e enfiar ela na tua cabeça nem no teu coração. A única coisa que eu posso fazer foi o que o meu Senhor me ensinou a fazer, a dizer para vocês: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu posso até ver a igreja apóstata crescendo cada vez mais, e eu posso até ver as igrejas que pregam a verdade multiplicando o povo devagarinho, mas que Deus vai livrar o povo dele, isso ele vai, amém? Deus não vai deixar o povo dele ser condenado sem antes chamar o povo dele. Agora, se Deus chama o povo dele, o camarada vem, mas não quer ficar, não quer permanecer, o que se pode fazer? O que se pode fazer? Não se pode fazer nada. É algo, irmão, que é entre você e Deus. A coisa está muito séria. Nós temos que nos preparar, igreja. Quando Jesus diz em Lucas: servos, cinge os vossos lombos, acenda as suas candeias, quer dizer, vista a camisa e fique com a lamparina acesa, porque está perto. Porque está perto. As coisas todas estão se cumprindo. Cada dia mais surgem igrejas com um propósito de lucros, de ganhar dinheiro, de poder, de fama, de honra, de glória, e fazem qualquer coisa para conquistar isso, até mesmo tentar agradar o povo, para o povo poder vir participar da igreja deles. Mas se pregar a verdade, muitos vão se afastar, e só vai vir permanecer aqueles que são da verdade. Em João capítulo 10, os judeus perguntaram a Jesus: se tu é o Messias, diz abertamente. E Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque se vocês fossem das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem.
e eu conheço elas e dou a elas a vida eterna. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, Jesus chama a igreja de noiva. A noiva de Cristo, que não é a prostituta, né, que adulterou, mas a noiva pura, é a noiva que obedece a palavra, que não se embeleza com os movimentos da apostasia. O povo que carrega a sua cruz, o povo que não abre mão da esperança da vida eterna por nada. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E Ele diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida.